que vai ajudar a gente nessa caminhada? Número 1, é essa interação entre nós, onde a gente testemunha, e não estou falando só aqui, eu estou usando aqui como um ponto de partida, mas a gente tem que fazer isso entre nós. A gente tem que aprender a olhar para o irmão e falar assim, como é que você está? E não é aquela pergunta assim de está tudo bem, você fala está tudo bem, está tudo uma droga. Mas é assim, de intenção mesmo. Como é que você está? Estou bem, legal. Testemunhar o que está acontecendo. Cara, essa semana eu tive uma experiência com Deus assim. E para você testemunhar, você tem que estar vivendo. Aí que é o ponto. Você não tem o que testemunha, a gente usa parece uma palavra assim super, testemunho. Não, é falar da sua vida. É até você chegar e falar assim, como é que está a sua semana? E a pessoa fala assim, cara, tive essa semana foi bem, consegui ter meu tempo com Deus que eu queria. Ele fala, e você virar e fala assim, cara, eu não consegui. E conversa sobre isso. Eu estou tendo dificuldade, não sei o que está acontecendo comigo. Conversa. Pede oração, seja ministrado. Isso é o que nós estamos vendo aqui em Romanos 12. A gente não consegue sair do texto, porque eu acho que a gente não aprendeu nem metade disso aqui ainda. Se a gente quisesse mesmo edificar-nos uns aos outros, a gente podia ficar aqui o ano inteiro conversando sobre esse texto. Vocês concordam? Mas nós queremos isso. Isso é um alvo que parece que está no coração de Deus para nós agora. Então, os altos e baixos vão acontecendo. Eu falei semana passada, a perseverança naquilo que Deus está dando para nós de visão, aquilo que foi testemunhado, aquilo. É isso então? Então vai ser até que Deus mude. É isso que você tem que pôr na sua cabeça. É isso que eu quero. Aquela experiência que você teve que ter com Deus em um momento particular de oração, de que você foi ministrado, às vezes durante o louvor, Deus falou no seu coração uma coisa específica. Você tem que agarrar aquilo, você tem que anotar aquilo e deixar anotado num papel e falar assim, até que Deus me dê uma experiência nova, uma palavra nova, uma direção nova, alguém me dê uma luz nesse assunto, é isso aqui que Deus quer que eu me envolva. É isso aqui. E eu vou fazer acontecer. E o que é que Deus está colocando no seu coração quando a gente fala dos dons? Você que tem outros dons, não é? A gente tem falado sobre isso. Veja onde é que seus dons podem ser aplicados, se envolva com isso e pegue isso como responsabilidade. Outro dia eu estava vendo aquele psicólogo que está famosinho aí, o Jordan Peterson. Eu gosto muito dele, porque eu acho a caminhada dele muito interessante. É quase um cara ateu que resolveu usar a Bíblia para ensinar psicologia. E aí está tomando uma surra da Bíblia, né? Óbvio, né? E hoje ele praticamente, assim, a gente conversa em alguns grupos, a gente acredita que ele já teve uma experiência com Deus. Não dá para a gente botar a mão no fogo, como fala assim, principalmente personalidade famosa e tal. E ele tem uma frase que às vezes as pessoas perguntam, você acredita em Deus? E ele, todo naquele jeito filosófico, ele é mais filósofo do que psicólogo, ele falou assim, eu não gosto dessa palavra, acreditar em Deus. Que tipo de comprometimento tem alguém que fala que só acredita em Deus? Qualquer um pode falar que acredita em Deus. Mas o comprometimento revela se ele crê ou não em Deus. É aquilo que você faz, é como você reage. E ele fala assim, cara, muito fácil falar que você crê em Jesus, mas você já foi ver o que Jesus pede das pessoas? Ele fala assim, eu falei, gente, é o pastor pregando aí. Ele fala desse jeito, é a coisa mais difícil que eu já vi na minha vida. O que Cristo pede dos seus discípulos. Então, falar que acredita em Deus, para mim, isso é muito... Claro que para nós isso é uma expressão que a gente usa, né? A gente acha até estranho. Mas tem que crer em Deus. Claro, gente, que tem que crer em Deus. Mas vocês estão entendendo que ele, como uma pessoa que estuda, fala, isso é muito mais profundo que as pessoas usam essa expressão. É muito fácil. Eu creio em Jesus, eu sou da igreja. Aí vem a pergunta que eu coloquei aqui na introdução, no nosso compartilhamento hoje. Quem é Jesus para você? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que estar fazendo. Quem é Jesus para mim, de verdade? E quem é você em Jesus? Quem é você em Jesus? Quando Jesus vai começar a fazer o Sermão do Monte, que todo mundo ama, acha lindo, maravilhoso, difícil, né, de praticar, mas é um texto considerado um dos textos até secularmente falado como um dos textos mais bonitos da humanidade, o Sermão da Montanha. No capítulo anterior, Jesus, quando começa a pregar, a primeira coisa que ele diz é, arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou até vocês. E arrependei-vos é a mesma palavra que Paulo usa no versículo 1 de Romanos 12. Metanoia. Quando ele fala, transformem a sua mente. Entendam como as coisas são agora. Entendam quem é Jesus. Entendam quem é você em Jesus e para que você foi chamado.
Nós estamos insistindo nessa tecla, até que fique quase cansativo, porque nós precisamos absorver isso, gente. Nós precisamos mudar e crescer na forma como nós nos reunimos e nós vivenciamos igreja. Não é só para nós, porque a nossa função é edificar-nos, esse corpo, essa igreja que Deus está aqui, é trabalho nosso edificar, não é trabalho só de líderes, nem de grupo pequeno, nem meu, é nosso. Nós juntos edificamos essa igreja. E eu creio também que Deus está começando talvez algo no nosso meio, que eu não sei para quando, que Deus vai trazer outras pessoas, amém? E quem vocês acham que vão cuidar dessas pessoas? São vocês, somos nós. As árvores somos nós. E o jardineiro é Jesus. Nós somos nós. Você consegue imaginar que privilégio que é, na verdade, você é aquele que é o instrumento de Jesus para a vida dos outros? John Wimber falou uma vez, você pode ser a única pessoa, você pode ser o único Jesus que uma pessoa vai encontrar entre agora e a eternidade. Dorme com essa, né, Jéssica? Metanoia, mudar, arrepender, mudar o caminho. Eu sei quem é Jesus. Ok, eu amo Ele. Mas agora o que isso significa para a minha vida? Edificar uns aos outros. Romanos 12:1 diz então, portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus. Entrega, por causa do que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa é a forma de adorá-lo. Amar a Jesus é adorá-lo, e adorar a Jesus é ter uma vida entregue como sacrifício a Deus. Significa que vai além do seu conforto, significa que vai além do sim, está tranquilo para mim, eu faço alguma coisa, eu sirvo, eu me disponho. Está tudo confuso, está difícil, estou sem tempo, não dá. Isso não fecha com a instrução do irmão Paulo aqui. Sacrifício vivo é assim, entregue, é prioridade. É o que o Jordan Peterson estava querendo dizer. É muito fácil dizer que ama Jesus, que crê em Deus. A resposta para ele está no comprometimento que é exigido de nós. E quando eu falo exigido, não é de uma forma legalista, né, mas que é esperado como prova disso. Porque assim, irmãos, também não dá para ser um pequeno Jesus, um cristão, sem Cristo e sem o Espírito Santo, amém? É por isso que a gente junta todas as coisas. Por isso que nós falamos, vem Senhor. Quando nós falamos, vem Senhor, nós queremos uma experiência com Ele, mas não é de uma forma egoísta, e não pode ser. É de uma forma que Ele nos restaure, para que a gente sendo feridos, curados, ou curadores feridos, como diz na expressão também dentro da Vineyard, nós vamos até outros. A função do Espírito Santo, em primeiro lugar, é habitar em nós e nos fazer morada de Deus. Mas isso existe um propósito maior, que é nós sermos as mãos e os pés de Jesus. Você pode ser o único Cristo que uma pessoa vai encontrar entre agora e a eternidade. Esse é o objetivo. Nós não buscamos as experiências com Deus para nós mesmos, para o nosso próprio prazer e satisfação. Elas nos dão satisfação, elas nos tocam, elas nos levam às lágrimas, elas nos levam ao riso, elas nos levam à alegria, elas nos curam, elas mudam a nossa mente de uma forma sobrenatural, muitas vezes, mas tudo visando que Cristo seja revelado. O Espírito Santo é extremamente sensível, a ponto da gente perdê-lo às vezes, é ou não é? Porque a função dele é apontar para Cristo, a função dele é apontar para o Pai. Então, tudo que ele opera em nós é em função do corpo, que é o corpo de Cristo, não é o corpo da Vineyard, não é o corpo da igreja em Curitiba, é o corpo de Cristo. A gente tem que entender a expressão toda dentro desse contexto. Nós estamos edificando Jesus, nesse sentido, o seu corpo, cuidando do seu corpo, para que ele esteja bem, para que ele funcione bem. Para que ele saiba o que fazer quando pessoas chegam à porta, como aconteceu ali de manhã e outro dia. Para que a pessoa saia na segunda-feira para ajudar uma pessoa, fruto de um encontro aqui. Jesus estava naquela segunda-feira, o Bruno sabe disso.
Mas foi através da vida dele. Não foi um Jesus fantasmagórico que apareceu para aquela pessoa. Foi uma pessoa de carne e osso. Como Jesus é de carne e osso, hoje nós somos a carne e o osso dele aqui. É para isso que ele nos edifica. Por isso ele quer mudar a nossa mente. Por isso ele nos dá os dons que nós vimos semana passada e temos falado sobre isso. Todos esses dons nós estamos buscando no Espírito e vamos incentivar a prática cada vez mais. Tá bom? De formas diferentes. Nós queremos alcançar nessa edificação e a semelhança de Jesus. Coloque isso no seu coração e na sua mente. É tudo sobre Jesus. É tudo sobre Jesus. Não é sobre nós. Não é sobre essa igreja. Se essa igreja vier a crescer mais ou não vier a crescer, o que tem que estar acontecendo é que as coisas têm que continuar sendo a respeito de Jesus. Nós vamos colocar os nossos próprios anseios de lado para receber os anseios do Senhor no nosso coração. E é assim que você e eu vamos ficar satisfeitos. Eu, como responsável, como pastor sênior, que nome que a gente queira dar para isso, você, como parte do corpo, nós vamos ficar satisfeitos. Toda vez que os nossos anseios estiverem alinhados com o anseio de Jesus, de sermos semelhantes igual a Ele, de representarmos bem o seu corpo, de queremos para essa comunidade o que Ele quer para essa comunidade, tanto dentro quanto fora dela. Nós estamos querendo formar, então, essas comunidades de esperança, de cura e de hospitalidade. Amém? Vocês decoraram essas 3 palavras já? Então fala. Esperança, cura e hospitalidade. Deixa isso ficar rodando no seu coração. Como eu digo às vezes, né, eu costumei falar aqui, absorve. Absorve. Deixa, absorver é fazer parte de você. Essa é uma palavra que sempre vem na minha mente, no meu coração, mais recentemente, né? Que a gente, o que é dito aqui, o que a gente ouve aqui de um irmão, da palavra, da pregação, do louvor, deixe isso ser absorvido na sua vida. Porque o que é absorvido na sua vida faz parte agora de você. Não é mais uma coisa externa. Não é mais uma coisa de outro, de que alguém falou para você, mas foi absorvido por você. Comunidades de cura, de esperança, de cura e de hospitalidade. Então, imagina uma estrada assim, indo na direção de Jesus. O primeiro ponto é quando a luz de Deus vem sobre nós, nós conhecemos Jesus e nos arrependemos. Estamos juntos até aqui? Você entende que a sua vida é uma vida de arrependimento contínuo? De transformação, de metanoia, sendo a primeira e mais importante é o seu momento lá de conversão. Eu boto entre aspas, não porque não tem conversão, mas no sentido de um primeiro momento. Eu entendi que o meu caminho está totalmente errado. Eu virei minha direção, agora eu estou seguindo na direção de Jesus e sempre o farei até a eternidade. Nesse caminho, eu entro nessa estrada, depois dessa primeira conversão, entro num processo de transformação. Cristo está transformando, o seu Espírito está me transformando. Tem que ser assim. E aí, como é que isso vai sendo facilitado? Pela edificação de uns aos outros, no exercício dos dons. Nós servimos, nós administramos, nós ensinamos, nós confortamos, nós consolamos, nós ministramos profeticamente. Aqui o profético, eu digo, entra na categoria lá em cima, onde é o que Deus quiser fazer através de nós pelo seu Espírito. Uma hora é uma palavra de conhecimento, outra hora é um ensino revelador de Deus, né, pelas Escrituras. Outra hora é a edificação pessoal, se você recebe o dom de línguas, por exemplo. Outra hora pode ser usado cura, milagres, eu não sei. Mas é a operação do corpo pelo Espírito Santo. Esse é o centro do texto aqui de Romanos 12. A última parte que eu quero ler com vocês hoje, se você quiser anotar durante a semana nesse ponto aqui, a gente está falando de Romanos 12, lembre-se de 1 Coríntios 12, que fala sobre também os dons, aquele outro lado ali, o lado direito da foto. Lembre-se de Efésios 5, 18 e 19, que onde nós lemos sobre quando nós nos reunimos, um traz salmo, né, um traz cântico. Sabe aquela comunhão? É que nós estamos fazendo nos grupos pequenos, estimulando dentro do possível no ambiente público também. Lembre-se de 1 Coríntios 14, 26. São textos que você pode ler e pensar no seu papel quando nós nos ajuntamos. Tudo bem? Até aqui? Vamos ler a última parte.
pessoas transformadas, pessoas que estão passando um processo de metanoia, de ter a mente mudada para ter a mente de Cristo. Como diz Filipenses, e tudo que você vai pensar, pense aquilo que está no alto, aquilo que vem do alto. Qual é o seu pensamento? A sua mudança de mente. Pessoas estão edificando umas às outras. Nós começamos um processo assim, vamos continuar seguindo nesse processo. O que isso vai nos levar? Isso vai nos levar ao que eu chamaria do exercício também do fruto do Espírito, que faz parte. Nós estamos sendo edificados, nós nos parecemos mais com Jesus, nós revelamos mais do seu caráter. Lá naquele livrinho, daquele cara que escreveu um livrinho que chama-se Não Agora, Quantos? Fala um pouquinho sobre isso. O poder são os dons, a capacitação, as ferramentas. Nós temos que usá-las para construir a igreja. Ao mesmo tempo, também falamos do fruto que molda o nosso caráter. Se você olhar as escrituras, as cartas de Paulo, você vai ver que a igreja às vezes oscilava. Ou ela queria ser muito só do caráter e não operava os dons, então não edificava bem, mas parecia, acabava que o fruto virava algo mais meio de autojustificação, de eu sou uma pessoa perfeita em Jesus, olha a minha vida, não faço nada errado, sou bondoso com todo mundo, mas não tem edificação, entende? Não tem dependência de Deus, é tudo muito mecânico, é tudo muito assim racional, não tem nada de errado, mas é um limite que acaba acontecendo na vida da igreja, que ela não expressa plenamente a pessoa de Cristo. Não é? O nosso ensino é a palavra de Deus é importante e o Espírito de Deus conduzindo é importante. Paulo falou sobre isso, não só a palavra, mas a palavra vivificada pelo Espírito. Algumas vezes a igreja vai para esse lado, outras vezes, como a igreja de Corinto, ela só quer saber das ferramentas, dos dons, começa a usar tudo e aí já bagunça, usa a ferramenta no lugar errado, na hora errada, com a pessoa errada. Está cheio de exemplo aí na vida de pessoas forçando situações dentro dessa área. Mas são pessoas que você fala assim, como que essa pessoa diz que é crente? Olha o tipo de vida, olha o caráter dela. Entende o que eu estou dizendo? Se nós passamos por um processo de metanoia, de entregarmos a nossa vida ao Senhor, de começar a usar os dons, cuidar de uns dos outros, e usando essas ferramentas, edificando o corpo, o resultado, irmãos, é a parte mais difícil de ser cristão, que Paulo vai falar nos últimos versículos de Romanos 12. E agora uma pausa para você respirar fundo, para a gente ler esse pedaço final. Não há como ser esse tipo de pessoa sem Jesus. Não há como ser esse tipo de pessoa sem um verdadeiro arrependimento que leva à entrega em sacrifício. Não há como ser esse tipo de pessoa se não for colocado junto com uma vida em comunhão de edificação. Olha o que Paulo diz aqui, versículo 9: ame as pessoas sem fingimento. Então faz assim, a hora que eu ler um aqui, e você fala assim, esse dá para fazer sem Jesus, você já levanta a mão e acusa. Vamos combinar? Vamos ver se dá certo isso. Amem as pessoas sem fingimento. Odeiem tudo que é mal. A gente não consegue nem amar as pessoas, que é uma coisa boa, sem fingimento. E às vezes, o que poderia ser mais simples, que é odiar o que é mal, nem isso a gente faz, porque a gente acaba se associando com coisas que na verdade não são boas. E deixando que a nossa mente, nosso coração sejam influenciados por coisas que não são boas. É por isso que ele diz isso, odeiem tudo que é mal. Mas Deus diz que a gente tem que amar. Sim, tem coisas para você amar e tem coisas para você odiar. Tem alguém que já disse, né? Ame tudo que Jesus ame e odeie tudo que Jesus odeia. Aí você está indo bem. O problema é que nós não amamos o que Jesus ama e nós não odiamos o que Jesus odeia. A gente é um mar de confusão. Apeguem-se firmemente ao que é bom. Odeiem o que é mal e apeguem-se firmemente ao que é bom. O que Paulo está dizendo? A tendência é que isso escape das nossas mãos, se nós não observarmos a nossa vida.
Eu podia abrir aqui o leque, a gente podia falar sobre práticas de espirituais, né, de exercícios espirituais para cultivar isso. Muitos homens e mulheres de Deus praticavam e ensinam sobre isso. Inclusive, eu recebi um livro para ler agora, comecei a ler, na verdade comecei a ouvir, que o livro é áudio de áudio, experiência nova que eu estou tendo. E eu estou ouvindo um cara e falei, Jesus, a gente é muito lerdo. Deus nos deu práticas espirituais para que a gente seja mais semelhante a Ele. Mas nós não exercitamos essas práticas. Nós amamos o que é mal e não apegamos ao que é bom, e aí o bom fica escapando de nossas mãos. Versículo 10 diz, amem-se com amor fraternal, amor de irmãos, e tenham prazer em honrar uns aos outros. Esse é o tipo de gente, de uma comunidade de cura, de esperança e de hospitalidade. Tenham prazer em honrar aos outros. Ele está dizendo o seguinte, que seja a alegria do seu coração honrar o outro. O contrário disso é diminuir o outro. Quando você fala mal, quando você fala pelas costas, quando você critica de uma forma sem amor, sem cuidado, quando você replica uma informação que você nem sabe que é verdadeira, vulgo, fofoca, você não está honrando. Não está honrando. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Aqui está dentro do contexto de igreja, tá, irmãos? Não é, você pode aplicar lá no seu trabalho, na sua profissão, na sua casa, mas aqui ele está falando assim, no convívio da família de Deus, do edifício de Deus, jamais sejam preguiçosos. Eu já falei semana passada, vou repetir, mesmo lá nos dons, Paulo chama atenção para isso. Dá trabalho. Ninguém disse que seria assim, facinho. Dá trabalho. É preciso dedicação, comprometimento. Limpar a vida das coisas que atrapalham, para que você tenha tempo para servir, que te sobre energia, que te sobre tempo, e faça isso com entusiasmo. Para nós líderes, às vezes é difícil na caminhada. Se você sentar com pastores, você vai ver como é difícil, porque como existe uma responsabilidade mais específica, muitas vezes nós estamos desanimados com aquilo que nós estamos fazendo. Acontece isso, porque tem essa rotina que você tem de responsabilidade. Palavra para nós aqui, sirvam ao Senhor com entusiasmo. 12 diz, alegre-se em nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Nosso grupo na 4 a gente falou bastante sobre oração também. Da perseverança, da intercessão, de estar orando, de estar buscando e criar agendas, espaços na nossa vida para intencionalmente estar orando, senão passa. A vida toma o lugar das coisas. 13 diz, quando membros do povo santo passarem necessidade, ajudem com prontidão, estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. A palavra aqui é prontidão, sermos ágeis. Quantas vezes, mesmo aqui em nossa comunidade, vamos ser sinceros, a gente precisou agir, a gente agiu rápido, mas em outras oportunidades a gente fica tendo que insistir em alguma coisa simples. Não vou fingir para vocês, ao longo dos 10 anos que nós estamos celebrando, muitas vezes foi um sacrifício para André montar uma cesta básica. Não foi uma vez, não foi 2, nem 3, nem 4, nem 5, nem 6. Foram muitas vezes. Eu me angustiava com isso. Ficava triste. 3 cestas básicas, gente. Tão difícil assim montar 3 cestas básicas com um grupo desse tamanho. Não é. Eu não estou culpando ninguém, julgando, estou dizendo assim, é distração. Não é falta de querer. Eu não tenho a menor dúvida que vocês traziam sozinhos a cesta, se vocês... Não é esse o problema. É essa percepção das coisas que estão acontecendo. Você vai deixando, amanhã eu pego. É porque não é prioridade ainda. A gente tem que mudar essas coisas. É prioridade. Falou uma vez, cara, já saio e vou comprar agora. Porque se eu não fizer agora, eu vou esquecer. Já ponho no carro, está lá. Se eu esquecer de trazer domingo, eu vou ali fora e pego. A gente esquece até nesse nível. Eu já comprei, já coloquei no carro, eu entro aqui, esqueço que era o dia de trazer, mas pelo menos está lá, eu vou buscar. É um exemplo simples para nós, mas tem outras questões aí. Eu me lembro há muito tempo atrás de um irmão que não está mais no nosso meio, que estava passando fome. Uma pessoa que congregava com a gente e estava passando fome. Eu não sei como que eu descobri, não sei se foi conversando, também
Falha minha, provavelmente, mas quando eu descobri, eu falei, cara, pelo amor de Deus, você precisa falar isso para nós. Tem esse outro lado também, né? De ter a humildade e tal. Eu falei, cara, eu fecho essa igreja se tiver alguém passando fome no nosso meio. Porque se a gente não é capaz de suprir isso, a gente não sabe o que a gente está fazendo. É simples assim. Estou errado ou não? Falei, cara, não faz isso com a gente. Eu falei, não faz isso com a gente. Não é aceitável que isso esteja acontecendo. Então, fale. Não quis incomodar e não sei o que. Eu falei, cara, fale. Ainda que a gente não conseguisse suprir você, a gente estaria pedindo aos céus que te fizesse brotar no chão da sua casa a comida, se fosse o caso. Esse seria o nosso papel. Se nós estivéssemos todos na mesma condição, cara, também estamos passando fome. E não era o caso. Nós vamos orar junto aqui, vamos falar, Deus, envia alguém. Faz cair do avião. Né? Faz um buraco no avião de carga passando lá em cima e a comida caindo. Eu não sei, mas a gente ia fazer junto. É prontidão. É nosso papel. Aí depois a coisa, em vez de melhorar, fica mais difícil. Isso aqui é difícil, gente. Confesso para vocês. Não falem mal daqueles que te perseguem. Não, o texto não diz isso. O texto é mais duro. Ele diz, abençoe aqueles que o perseguem. Abençoe. Eu nem sei como faz isso, gente. Vocês podem me ajudar? Como que a gente abençoa alguém que nos persegue? Não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Aí eu lembro que a gente mal ora por quem é legal com a gente. É sério. Eu lembro que a gente mal ora pelos irmãos da igreja. Quantas vezes você tira na semana um dia para falar assim, hoje eu vou orar por alguém da igreja. Deus, olha que relacionamento legal com Deus, né? Um exemplo. Deus, eu quero interceder em favor dos meus irmãos. A você exercitando os dons. Fala comigo, Deus. Quem está precisando de oração? Quem hoje, Senhor? O Senhor quer abençoar? O que é que o Senhor está fazendo hoje? Lembra do João 5,19? Agir com Jesus no que está fazendo? Já pensou que legal Deus trazer ao seu coração uma pessoa, uma necessidade, você orar sobre aquilo? Depois ficar sabendo que Deus respondeu aquela oração? Isso é conexão. Isso é cristianismo. Isso é ouvir Deus. Em profundidade, em maturidade. É muito mais que as outras experiências que às vezes as igrejas estão procurando na relação com o Espírito Santo e com Deus, do Huawei. Nós queremos o Huawei para nós servirmos. Nós queremos o toque de Deus que nos constrange, nos quebranta, mas é para isso se transformar em um super discípulo. Ou devia dizer o discípulo normal, que nós estamos sendo muitas vezes. Um discípulo normal. Potencializado pelo Espírito Santo, que ouve Deus, que discerne. Nós não oramos nem por quem nós amamos, às vezes, nós chamamos de irmão. Deus diz para nós que o cristão edificado, o cristão metanoiado, o cristão com o Espírito Santo, ele é capaz de orar pelos seus inimigos para que Deus os abençoe. Alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vida de comunhão, grupo pequeno, é ali que isso acontece mais fácil ainda. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que sabe de tudo. Normalmente quem tem dificuldade até com gente de condição humilde é porque acha que sabe de tudo. Muito comum isso estar junto. Nunca paguem o mal com o mal. Pense sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. Não é para ser aparecido, é por causa do testemunho de Cristo. Aqui a pessoa também confunde, né? Nunca paguem mal com mal, pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. Não é para você aparecer, é para Jesus aparecer. O que é bom. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Deixa eu fazer uma observação aqui. Se você observar no texto, do versículo 9 ao 13, em termos de caráter e de espelhar Jesus, Paulo está falando mais para dentro da igreja, na sua relação com os irmãos. A partir do 14, ele começa a falar também para os de fora. Porque a não ser que você ache que tem inimigo aqui dentro.
Está sendo perseguido, irmão, por alguém aqui da igreja? Me fala que a gente resolve isso. Espero que não. Tem alguém fazendo mal para você constantemente, que você precisa pensar em não pagar o mal com o mal? Esse é o tipo de coisa que a gente vai esperar de quem não tem Deus. Eu lembro que o Todd White falava muito isso, né? Quando alguém fazia o mal para você, lembre-se que as pessoas só fazem isso porque ela não conhece Jesus. Se ela conhecer Jesus, ela não estava te fazendo mal. Em outras palavras, você também não estaria fazendo mal, e não deveria, porque você conhece Jesus. Você estaria tendo esse comportamento aqui, esse é o alvo. No que depender de vocês, vivam em paz com todos, os de dentro e com os de fora. Tem irmão, tem crente que vive arranjando confusão em tudo quanto é lugar que vai. Como é que fala? Barraqueiro? E alguns dizem, eu sou assim. Irmão, mas Jesus chamou para você mudar. Metanoia, fruto do Espírito. Você não vai dizer para mim que você é barraqueiro e você tem andado com Jesus. Não está certo. Não está compatível. Cuidado, hein? Jordan Peterson vai usar você como exemplo de quem diz que acredita, mas não tem compromisso. Feio, pessoa de fora da igreja ainda falando isso, observando isso. De onde você acha que ele tirou essa percepção? De olhar os milhares, centenas de pessoas, até num consultório dele, que vem falando que são cristãos. Ele fala assim, cara, por isso que você está em crise de identidade, por isso que você está com um transtorno mental. Você tem duas vidas. Quem pode estar bem com duas vidas ao mesmo tempo? É de Jesus, mas é do mundo? É de Jesus e pensa igual ao mundo? Não bate, gente. Você vai ficar transtornado. Sua paz vai embora. O conflito aparece, é inevitável. Ou você se torna como um ator. Os atores passam por um processo pesado. Acho muito difícil a vida de atores. Eu não recomendo para ninguém, sinceramente. Muito menos para cristão. Sou bem honesto nisso. Falo, olha, só se Deus te chamar. Porque, do contrário, o processo que você tem é de aprender a fingir. Não existe como ser ator sem absorver a vida de outro personagem. Isso é muito complicado. Você está sempre fazendo a sua mente fazer jogo. Como é que você sabe que você é você depois de amanhã? É complicado para eles, mas é mais ou menos o que às vezes vai acontecer com você sem querer, sem treinamento, né? Você tem uma vida com uma mentalidade em um momento e com outra no outro momento. E aí você está em crise, e aí começam a surgir problemas emocionais, psicológicos, aí você vai procurar terapia, às vezes. Não estou dizendo que todos os casos são esses. E você precisa procurar. Aí você entrou no estado de necessidade. Mas muitos dos problemas nossos da alma são por causa da nossa falta de identidade em Deus, que não está clara. Deus vai nos curando ao longo do processo. Deus vai trabalhando conosco. Por que lá fora todo mundo está muito pior às vezes do que nós? Porque estão mais desalinhados com a vontade de Deus. É o propósito simples. Deus criou o ser humano por um propósito. Ele está andando em outro caminho. Aí o corpo não funciona, a mente não funciona. Vai precisar de ajuda. Vai precisar de terapia, vai precisar de psicólogo, vai precisar às vezes de psiquiatra. E dentro da igreja isso deveria ser muito amenizado. Porque Deus vai restaurando a nossa mente, nos trazendo mais perto para a nossa identidade original, a nossa semelhança de Deus, que foi como nós fomos criados. Deus vai restaurando e nos fazendo humanos de verdade outra vez. Isso aqui é o humano que Jesus planejou para nós sermos. É esse aqui. A humanidade de Jesus é essa aqui. Mas ela só é possível em Cristo. Do contrário, ela acaba sendo forçada, cansativa. Não é para ser assim. É para ser natural. Por causa de absorvermos a palavra de Deus, ela se tornar parte de nós, de que nós somos. Paulo vai terminar dizendo aqui mais um pouco sobre isso. Eu vou parar por aqui. Vocês já entenderam o recado. 3 momentos que formam e moldam uma comunidade de Jesus. Aqueles que se arrependeram, aqueles que estão experimentando metanoia, mudança de mente, sendo trabalhado na sua mente, seu coração, pela palavra de Deus e pelo Espírito dele. Aqueles que estão aprendendo a edificar uns aos outros e entendem que todos jogam e que todos colaboram. Observam as pessoas que Deus está agindo e vão lá para ser instrumentos de Deus. Quando há momentos de ministração específico, estão à disposição, prontos para servir. Amanhã ou depois eu não sei quem vai estar aqui no nosso meio e eu não sei o que Deus vai fazer na vida dessas pessoas. Mas quem gostaria de ser um instrumento de Deus para isso? Amém?
E você não precisa ser um super ministrador. Eu já falei aqui, às vezes é você declarar sobre a vida dele. E essa é a única forma que eu gosto do termo declarar, né? Dizer aquilo que Deus diz sobre a vida dele. Falar, Deus, traz paz sobre a vida dessa pessoa. Derrama teu amor, tua graça. Talvez um outro irmão vai estar mais habilitado em ministrar, talvez usando uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria. E nós ministramos juntos. Nós servimos juntos, nós demonstramos amor. O princípio fundamental de ministrar ao outro é amor. É ver o amor de Deus agindo na vida do outro. Não é sobre você ser a pessoa que ministra. É ser um instrumento onde o amor de Deus alcança aquela pessoa. Por isso, que mesmo que nada especial aconteça quando você ora com alguém visivelmente, aquela pessoa sempre vai dizer para você, com raras exceções, que ela se sentiu amada, que ela se sentiu como alguém que alguém parou para olhar por ela. Orar, a palavra fica um truque, né? A pessoa parou e observou que ela existe, em outras palavras. E gastou um pouquinho do seu tempo, que é precioso para todo mundo, para dizer umas palavras de conforto, de consolo e talvez algo mais que Deus queira fazer. Amém? É isso que nós queremos ser? Sim? Para isso acontecer, nós temos que perseverar. Uma frase de N.T. Wright, ligado a esse texto que eu encontrei, ele diz o seguinte: para Paulo, quando ele escreve isso, amar tem muito mais a ver com o que eu faço por alguém do que o que eu sinto. Não é sobre sentir, é sobre o que você faz, independente dos seus sentimentos. É o que Jesus faria, é o que Jesus espera de mim. Eu tomo um risco nisso. Eu não sei se eu vou saber confortar, eu não sei se eu vou saber orar certo, eu não sei se eu vou saber servir no que a pessoa precisa, mas eu vou e confio que o Espírito de Deus em mim vai direcionar a minha vida naquele momento. E alguns, como eu estou dizendo, exemplos para que vocês saibam, algumas vezes você vai ter discernimento do que você deve falar para a pessoa, aquilo que nós chamamos de impressão, né, de Deus. Outras vezes você não vai ter essa impressão e vai orar, e é assim mesmo Deus vai usar aquilo e vai dizer, cara, o que você orou por mim era exatamente aquilo que eu precisava ouvir de Deus. Deus usa-nos conforme Ele quer, de uma forma extraordinária, ou de uma forma mais ordinária, mais comum, mas como dizia, e nós dizemos no nosso meio, eu amo essa frase, de uma forma naturalmente sobrenatural. É natural e é sobrenatural. É simples, não é escandaloso, não é uma bagunça, é simples, porque é baseado no amor, é baseado na dependência de Deus, em resposta ao que Deus está fazendo naquele momento.